Fala galera, estamos em mais um Pod7 e hoje com um convidado mais que especial, um dos convidados mais estilosos que nós já tivemos a honra de entrevistar, um dos maiores visagistas do Maranhão, meu amigo Thomas Pontes. Thomas, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. É um prazerzão estar aqui no Pod7. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. E eu sei que hoje vai ser um momento de muita conexão. Tanto com o nosso público e tanto com você hoje. Show de bola, meu amigo. Lucas, Thomas, eu quero logo iniciar com uma pergunta. Quero saber um pouco da tua história, porque eu olhava para ti e eu pensava, Thomas é uma pessoa extremamente experiente, com uma idade já mais avançada, e quando você chegou aqui, você me disse sua idade, eu não vou revelar, depois você pode revelar, mas eu falei, cara, como é que ele conseguiu ser um grande profissional com tanta pouca idade? Mas enfim, eu quero saber um pouco da tua história, me conta um pouco do teu início, antes de nós, de fato, adentrarmos no visagismo. É uma história muito engraçada, né? Que eu digo muito que o visagismo não, mas a minha profissão não foi algo que foi planejado. Foi algo totalmente de vaidade. Eu falo, como assim, Thomas? De vaidade? Eu comecei a cortar o cabelo sozinho, pelo que pareça. E eu comecei observando no ensino médio, meus amigos cortando o cabelo sozinho. Em casa eu pensava, cara, No ensino médio. no ensino médio, isso com 17 anos mais ou menos, eu pensava assim, cara, como que eles conseguem cortar o cabelo em casa sozinho? E, querendo ou não, eu cortava o cabelo uma vez no mês e pedia R$ 10 para minha mãe. Minha mãe é pro meu pai, então sempre, não era frequentemente eu cortava o cabelo. E eu tinha aquela vaidade de andar sempre bonito e tal, de o pezinho arrumado e tudo. Então, eu pedi pra minha mãe que, mãe, a senhora pode comprar uma máquina pra mim? E eu me lembro nessa época que era uma mundial de R$ 30. Eu pedi pra ela, ela fez esse investimento pra mim, porque, querendo ou não, tava todo tempo com o cabelo cortado. E quando eu comecei a cortar o cabelo sozinho, fui olhando no YouTube e tudo mais, teve um certo período que os meus amigos começaram ao meu redor, né? O meu ciclo de amizade na época, e até hoje ainda são meus amigos. E eu percebi que eles perceberam que o meu corte estava muito bom pra quem cortava o cabelo sozinho. Eles falaram, cara, como que eu posso cortar o cabelo contigo e tudo? Não quer cortar meu cabelo? E eu me lembro que eu pedi um valor simbólico de R$ 5 na época. R$ 5 eu trazia uma gilete. E querendo ou não, não tinha conta, não tinha muita responsabilidade, aqueles R$ 5 me ajudava muito. Comprar meu lanche, ir pra escola, então aquilo ali me ajudava muito na época. E querendo ou não, aí quando chegou no ensino médio, eu cheguei a cortar o cabelo dos meus amigos do ensino médio. Por R$ 5 também, e o pessoal começou a me observar. Pô, Thomas ali do terceiro ano, na época, corta o cabelo em casa, ele corta bem e tudo mais. Eu tinha só uma máquina. Sim, E essa sim. máquina de R$ 30, até que minha mãe, ela investiu em mim de novo. Não, vou comprar uma máquina, vamos dizer, por acaso de R$ 150. Que era Sim. uma máquina um pouco melhor do que a da Mundial. E por incrível que pareça, eu comecei a cortar cabelo sozinho em casa, no terraço, cortava, tem até algumas fotos no meu Instagram, Sim, sim. dá um pouco da minha história, eu gosto muito de contar minha história porque eu não comecei com o melhor material, não comecei com o dinheiro no bolso. Mas No caso, tu veio de uma família humilde, como é assim, o teu ciclo familiar? meu ciclo, assim, o meu ciclo de convivência, vamos dizer que era um padrão de classe média baixa. Sim. Não passava tanta dificuldade, mas também não tinha alguns luxos de sair, de ir para shopping, comprar uma roupa no final do ano. Então, eu tinha um certo luxo, vamos dizer assim, de acordo com a minha realidade, né? Perfeito. E com isso, eu fui cortando cabelo em casa, cortando uma cadeira de macarrão, não sei se vocês Sim, conhecem, né? conheço, sim, claro. As cadeiras de macarrão de balança, eu tinha que ficar segurando o pé no chão para a cadeira não balançar para poder meu cliente, meu cobaia, vamos dizer assim, Sim. ficar paradinho também. Aí eu comecei a trajetória, tive uma oportunidade de cortar o cabelo na Feira do Maiobão, para quem não Feira conhece. do Maiobão. Isso, tive uma oportunidade. Isso tu tinha quantos anos na época? Eu tinha 17 anos. 16 para 17 anos. Só fazendo aqui um parênteses, o que mais te motivou nessa etapa de adolescência? Porque, de fato, a gente percebe que muitos adolescentes, eles querem brincar, eles querem jogar videogame, eles querem curtir a vida,
mas não querem de fato trabalhar, a não ser quando eles realmente têm uma certa ambição. O que te Sim. motivou? Qual era a tua ambição naquela época? A minha motivação, querendo ou não, foi o dinheiro. Ali, aquele faturamento pequeno, baixo, mas aquilo me motivava. Porque Perfeito. eu estava aprendendo. Eu não tinha pretensão nenhuma de ter uma profissão ainda. Aquilo ali era um hobby para mim. Antigamente era um hobby para mim e eu comecei a aprender esse hobby. Comecei a investir em curso. Eu juntava dinheiro para no meu primeiro curso. Meu segundo curso foi com o seu Elias, aqui em São Luís. E Foi uma das maiores referências do Brasil. minha segunda oportunidade de conhecer o público, né? Onde eu estava me envolvendo. O ambiente que eu queria estar. E, querendo ou não, o corte de cabelo em si, para mim, foi algo que me abriu muitos olhos, me fez amadurecer muito. Porque, vamos dizer, com 16 para 17 anos, às vezes a nossa cabeça é totalmente imatura. E eu fui pelo lado inverso, eu já queria ter responsabilidades. Parece que eu queria já ser adulto antes do tempo. Show de bola, cara, parabéns. E eu saí do Maiobão, eu tive com 17 anos ainda, foi muito rápido assim minha trajetória. Minha primeira experiência com empreendedorismo foi no Maiobão ainda. Eu consegui arrendar uma barbearia com 17 anos e muito inexperiente ainda. Até o nome dessa barbearia era Thomas Barbershop. Eu vou postar ainda no meu Instagram algumas coisas dessa época. Então, com 17 anos, tu viveu muitas emoções. Tu abriu tua própria barbearia no Maiobão, arrendou, claro, e ali tu já começou a empreender também. Sim. Então, tu começou a tua área profissional com 17 anos e já começou a empreender dentro dessa área. Foi muito rápido. Porque vale ressaltar que muitos barbeiros, eles estão uma década de barbearias e não tem aquela coragem de empreender. E você tão jovem, 17 anos, já foi com tudo. Então, foi muito por isso, né? E com 17 anos eu já tinha 2 colaboradores, tinha um espaço legal no ponto final do Maiobão. Moleque. E querendo ou não, ali eu fui melhorando tecnicamente. O corte de cabelo. Como eu falei antes de a gente começar aqui o podcast, eu falei que as pessoas que eu me conectei eram muito mais velhas que eu. Então, eu olhando aquilo, eu tinha aquela vontade de ser responsável também. E querendo ou não, o meu pai ele sempre me ajudou, minha mãe sempre me ajudou, mas eu queria sentir o gosto do trabalho, eu queria sentir aquilo que era meu. Tipo, sentir o dinheiro, vamos dizer, entrando no meu bolso através do meu esforço. Caraca, mano. E isso foi em 2019. Foi de 17 para 18 anos, mais ou menos. Eu tava nessa transição. Eu peguei a barbearia, acho, tipo assim, umas 2 semanas antes do meu aniversário. Por isso que eu digo que é de 17. Mas eu tava, uns dias depois eu fiz 18 anos e tava com a barbearia arrendada. O meu nome, pagando as coisas e tudo. Só que eu era muito imaturo, financeiramente. Porque entrava dinheiro e gastava, às vezes, ao mesmo tempo que entrava, eu mesmo que gastava. Muito imaturo. Não tinha educação financeira. Não tinha educação financeira. Quando eu ser novo também, não tinha alguém que... Dependesse, né? não tinha alguém de exemplo que era organizado perto de mim. Talvez se tivesse, eu até mudaria o meu jeito na época. E eu fico pensando assim, cara, isso me fez refletir bastante hoje. Que isso me treinou muito. Todas as experiências que eu tive me treinou bastante para quem eu sou hoje. Glória a Deus. E 2020 foi uma época bem difícil para mim, por conta da pandemia e tudo. Eu tinha acabado, isso foi em 2019, eu arrendei a barbearia. Isso em outubro. Então vamos dizer que em 4 meses depois, 5 meses, veio a pandemia. E isso veio não me amadureceu. Podia ser uma época que pudesse me amadurecer, mas também não me amadureceu na época, porque barbearias fechando, lockdown, medo também de passar a doença, de pegar a doença, pegar a Covid. Então isso foi me freando bastante com a visão de ser empreendedor naquela época. Então isso me prendeu muito e... Até o momento foi o momento mais difícil, foi a situação mais difícil que tu passou como empreendedor, foi passar por uma pandemia. Foi a primeira sensação, foi a primeira experiência, né? Que não era uma experiência que a gente nunca esperava, né? Essa época foi uma... terror, né, cara? E isso eu tive que mudar para um ponto menor na época, por conta do faturamento ter abaixado bastante, a clientela tá com medo também. Muita gente deixou de cortar o cabelo. Sim. Muita gente me conta essas histórias até hoje, que
Thomas, eu deixei de cortar o cabelo porque eu tava com medo e tudo mais. E a minha Virada de chave. uma virada de chave, uma motivação maior de eu ter mudado, de sair do Maiobão até onde hoje eu tô, na região da Ponta da Areia, que quando eu saí do Maiobão, teve essa onda de Covid, né? Eu passei o 2020 segurando esse empreendimento, que era o Thomas Barbershop na época, o nome. E quando eu fiquei, cara, tá na hora de eu me arriscar um pouquinho mais. Isso com quantos anos já? 18, 19? 19 anos. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta, para me entender um pouco do teu contexto familiar e do teu contexto de amigos. Tu tinha alguma referência como empreendedor? Porque tu foi um cara muito aguerrido. Geralmente, Sim. quando a gente é muito aguerrido, a gente tem algumas referências que nos motiva. Dentro da tua família tem algum empreendedor? Ou tu tem algum amigo empreendedor que te motivou, que tu olhava como espelho? A gente vai voltar novamente para esse ponto da Ponta da Areia, desse novo local. Mas assim, eu quero entender porque até agora eu tô impressionado com a pouca idade, com a coragem, com a ousadia. Então, até uma história, até que é engraçado. Eu tava contando isso pra minha futura esposa, né? Tava contando essa história que ela não sabia. Fala o nome dela também pra... Esther. Dar um beijo aí pra Esther. Beijo, Esther. Se declara logo ela pra Esther. Ela que tava comigo nessa época de 2020. Assim, foi a época que eu conheci ela e estamos juntos até hoje. Graças a Deus. Deus abençoe, meu amigo. E o que acontece? Ela tava contando e eu não lembrava de ter contado essa história pra ela. Quando eu tava no jardim de infância, ali, eu já tinha um empreendimento. Minha mãe, ela batizou a lanchonete dela que ela tinha, ela lá em casa, o nome de Thomas Lanches. Então eu já era um empreendedor sem eu saber. E eu fico pensando assim, hoje, né, o cara já é empreendedor desde criança, porque tem um nome já de empresa, e minha mãe, ela sempre foi muito guerreira. Então ela que fazia as coisas em casa, meu irmão também passou muitas dificuldades, né? Hoje ele é professor de inglês com mestrado e tá criando a carreira dele e realizando alguns sonhos que ele planejou lá atrás, mas isso me moldou. Eu falo isso que isso me moldou, eu ver o esforço deles. Isso foi algo que te marcou, te marca agora até a emoção, eu percebi que ficou um pouco emocionado, né? Foi que eu comecei a lembrar, né, do esforço que eles tinham, né? Porque a gente não tinha muita condição financeira e aquele esforço eu via. Eu creio que hoje, parando para pensar, né, que eu acho que isso hoje que também me motivou para ser quem eu sou hoje. Pô, cara, parabéns. Então, meu irmão ali fazia salgados em casa, vendia na rua. Isso querendo estudar, ele sempre foi um cara muito estudioso. Hoje ele é... No caso, ele é teu irmão mais velho, são 2 irmãos. Cara, eu tenho vários irmãos. Só que quem sempre teve muito ao meu presente, redor, né, isso, é minha irmã e meu irmão. E era... meu irmão era filho de outro pai. Sim. E minha irmã, querendo ou não, mãe e pai é a mesma pessoa. Sim. Mas ele, como mais velho, ele assumiu muitas responsabilidades quando eu era mais novo. Perfeito. E isso, eu via a guerra dele, né? Que ele sempre foi muito estudioso, muito esforçado. E eu tinha esse exemplo de esforço do meu lado. Só que minha mãe sempre falava, meu filho, faz Enem, faz faculdade. Meu pai também é a mesma coisa. Faz um concurso, porque meu pai, ele é aposentado dos Correios, ele começou muito cedo passou num concurso muito cedo, então ele se aposentou, passou a vida toda trabalhando nos Correios. Então ele sempre me motivava e eu ficava, não, eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu não conseguia ver eles me dizendo, Thomas, faz um curso. Eles me chamam de Lucas, meu nome é Lucas. Me chamam de Lucas. Lucas, faz um esforço, vai estudar, faz um vestibular. Meu nome é Lucas Thomas. Ah, por isso que eu chamei no começo de Lucas. Eu falei, onde tirei Lucas? Aí eu fiquei, rapaz, eu até achei estranho. Fiquei, rapaz, tirei de algum lugar Lucas, acho que foi de do Instagram, algum lugar. Foi, então, foi muito disso, né? E eu me via sempre diferente. Cara, eu sou muito diferente. Eu não, vamos dizer, não é que eu não queria estudar, mas eu não queria estudar algo que era regra. É fora da caixa. Fora da caixa. Realmente, o empreendedor, eu costumo falar muito que o empreendedor ele é meio fora da caixa, porque o padrão do governo, o padrão das autoridades que eles querem impor para nós
É o quê? É você estudar, é você passar no concurso público, é você receber ali um valor todo mês, é a famosa estabilidade. Mas Isso. nós empreendedores sabemos que não existe estabilidade. Então, quando a gente entende isso, e graças a Deus, quando a gente entende isso jovem, a gente diz, cara, eu vou arriscar, Sim. eu vou partir para cima. Eu sei que eu sou capaz de alcançar o máximo aqui nessa área do empreendedorismo. E naquela área aqui, eu vou ficar no teto, sempre no Sim. teto. Então foi muito disso, né? Eu sempre pensava fora da caixa, não queria seguir regras. Eu sempre gostei muito de números. Sim, Na época de ensino médio, de física nem tanto, mas matemática, talvez a biologia, isso como é, tinha números, me motivava. E eu pensei ainda, né, em fazer alguma faculdade com números ainda, mas eu percebi que quando eu comecei a cortar cabelo, eu comecei a ver aqueles números dentro da minha conta, vamos dizer assim. E chegando, em 2020, né, recapitulando, chegando em 2020, eu falei, cara, eu preciso me arriscar, eu preciso sair daqui do Maiobão. Porque as pessoas veem talento em mim, mas eu não tô vendo esse talento, então eu vou me arriscar. Eu falei assim, Deus, assim, conversando comigo, eu falo assim que é muito conversar com Deus. Quando eu começo a falar, às vezes sozinho, eu fico, não, eu tô conversando com Deus. amém, cara. E eu falo, Deus, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou abraçar. Eu não tô nem aí se é longe, se é perto, se é ruim, se é muito, se é pouco, mas eu quero sair daqui, quero mudar a minha realidade, quero ter uma outra oportunidade. E por incrível que pareça, na virada do ano de 2020 para 2021, em janeiro, eu lembro de um barbeiro que morava perto da minha casa, perto ali do ponto final do Maiobão. Falou, Thomas, abriu uma vaga aqui no Shopping São Luís, de uma barbearia. Não tem interesse não de fazer um teste? Falei, na mesma hora, pá. E aí, onde que é? Como é que quando começa? Quando eu posso fazer o teste? Isso saindo da realidade de um corte de 10, 15 reais, indo para um corte de 50 reais. Mas eu não tava nem aí como que eu ia começar, porque na minha cabeça era sempre assim, cara, como que eu vou pra uma barbearia que cobra 50 reais e eu não tenho nem cliente para isso? Só que depois de um tempo eu fui amadurecendo, entendendo que o cliente, ele tá ali e eu tenho a oportunidade de conquistar aquele cliente, fazer um vínculo, ter uma conexão com o cliente. Então, o cliente hoje, para mim, vou falar um pouco sobre, daqui a pouco, falando sobre a experiência do cliente e também o visagismo, como isso me deixou mais maduro para isso em atendimento. E é isso que eu vou falar um pouco, né? Sim. E cara, eu tive a oportunidade e o dono dessa barbearia, ele me olhou assim, cara, tu sabe cortar cabelo na tesoura? Sabe cortar cabelo na máquina? Nesse dia eu levei meu irmão, acho que hoje ele tem 15 anos, acho que ele tinha uns 12 anos, eu levei ele. Ele tava com o cabelo bem grande, eu fiz dois cortes nesse dia no mesmo cabelo. Eu demonstrar o que eu sabia. Eu sabia tanto cortar o cabelo numa tesoura, também sabia cortar o cabelo na máquina. Isso sem muito curso, assim, sem muito currículo. E é uma história assim que me pega muito também, foi essa história de 2021. Eu cheguei, comecei em janeiro de 2021 nessa barbearia, corte de 50 reais. Até hoje eu tenho alguns clientes de lá, pela honra e glória de Deus. E a gente fez um vínculo, fez amizade. E que em 2021, essa barbearia ela veio de uma pandemia também. Então estava muito enfraquecido o movimento, a estrutura foi vamos dizer, muito gasta, vamos dizer, foi em torno de 300 mil reais, 250 mil reais. Eu soube na época, cara, um investimento muito grande. Uma barbearia dessa tá parada. E, resumindo, infelizmente, em 5 meses depois que eu tava lá, a barbearia fechou. Eu fiquei, cara, pra onde que eu vou? Mas eu não quero voltar pra onde eu tava. Não quero voltar pro meu bairro cobrando o mesmo valor que eu cobrava antes. Porque, Sim. vamos dizer, quando a gente muda um pouco do nosso padrão de vida, a gente não quer voltar atrás. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, cara, como que eu vou ter oportunidade? E eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a estudar, vou começar a treinar, fazer vídeo, começar a mexer em aplicativo de vídeo e tudo, vou começar a mostrar meu trabalho editando vídeo, vou começar a gravar os códigos e vou começar a editar de uma forma mais profissional, que eu Sim. não sabia ainda, e hoje é reflexo, né? Sim. Muito do que eu aprendi na época. E querendo ou não, eu fiquei, vamos dizer, um mês parado, quase um mês parado. E teve a oportunidade de eu ter outra oportunidade na Spot hoje, que é na Ponta da Areia. Sim, sim.
Isso 6 meses depois, encontrei hoje que é meu sócio, né? Hoje ele é meu sócio, de encontrar ele no supermercado. Como que às vezes a nossa primeira impressão, ou às vezes a gente não sabe como que vai acontecer a oportunidade, né? A gente só tem que estar preparado. E ele me chamou, Thomas, tu tá trabalhando onde? Eu falei, cara, assim, até que meio cabisbaixo na época. Cara, eu tô sem lugar pra trabalhar. Onde eu trabalhava, fechou. E, cara, tu não quer ir lá, tem uma cadeira, uma vaga aí. Ele é muito do perfil dominante, então ele é muito ágil, muito bom de tarefa. Então ele já foi mandando meu Instagram, já foi mandando meu número, e o cara já foi mandando mensagem pra mim. E aí, tu quer vir e tal? Então foi muito, assim, de... Ele não foi muito de ficar planejando, ele já foi mais de Já execução. foi, é um cara muito de execução. Eu falo que isso... eu pensei muito antes de ir, né? Porque era mais um risco pra mim. Poxa, eu saí de uma barbearia confortável, perto de casa, podia dormir, podia voltar, podia abrir na hora que eu quisesse, né? Que eu não tinha muita responsabilidade. E sair do Maiobão, trabalhar no Jaracati, depois trabalhar na Ponta da Areia, é uma distância totalmente bem maior do meu conforto. Era muito mais desconfortável pra mim. E eu sei que o desconforto ele faz a gente nos testar, faz a gente crescer. E isso, eu tive a oportunidade de entrar na Spot. Isso falando com algumas barbearias da Coama, da Lagoa. Eu não queria retroceder. Eu queria procurar barbearias que atendessem no mesmo nível ou até melhor. E eu tive a oportunidade de ir na Spot e fiquei até agosto agora desse ano. Fiquei 4 anos construindo um pouco da minha trajetória. E eu já passei até 3 dias sem cortar cabelo. E eu sei que é muito difícil para você barbeiro que pensa em desistir no começo, pensa que é fácil ganhar dinheiro ou fácil de ter resultados. Não pense assim, tenha paciência. A paciência ela vai te honrar, mas também não espere a chuva cair do céu. Corra atrás, busque a oportunidade, esteja pronto no momento certo que a oportunidade vai vir na tua porta. Então eu penso muito isso em mim. Eu olho muito isso em mim hoje. Eu não esperei totalmente a oportunidade vir, mas eu já queria estar pronto quando aparecesse. A preparação é de suma importância. E eu percebo isso não só na tua área, como nas outras áreas também. A questão da paciência, como você falou, ela precisa existir. A gente precisa ter paciência, ter tranquilidade, mas não confunda a tranquilidade, a paciência com a inércia e com a preguiça. Por exemplo, eu estou aqui tranquilo, deitado numa rede a manhã toda, a tarde toda, jogando videogame, assistindo Netflix. Não, tá tendo paciência, mas ali, ó, na tua paciência, você vai estar treinando, você vai estar estudando, você vai estar fazendo networking, você vai estar tentando planejar como é que eu posso atrair mais clientes. Falando sobre isso, por quê? Porque eu percebo que algumas barbearias, as pessoas ficam de braços cruzados na cadeira esperando o cliente, e às vezes quando você vai ver o barbeiro, ele tá no celular jogando videogame, Sim. ou no Instagram passando o feed. Sendo que naquelas 8 horas de relógio, o que ele poderia fazer? Eu vou estudar sobre vendas, eu vou estudar sobre como me posicionar melhor, eu vou estudar como poder avançar e trazer uma clientela. Sabe as palavras da sua, meu amigo? A nossa mentalidade hoje de barbeiro, eu falo muito que a gente ganha dinheiro muito rápido, como eu falei no começo, que vamos dizer, cortei cabelo, o cabelo como esse você ganha R$5 ali. Ou foi rápido, coisa de, vamos dizer, 20 minutos, meia hora. Se eu fizer 4 cortes, vamos dizer, 5 cortes de R$5, eu já ganhei até mais do que alguém que trabalhou o dia todo no CLT. Sim. 8 horas trabalhadas. Sim. Então, a gente barbeiro, falo que a gente a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade, independente do ambiente, a gente tem que buscar a nossa melhoria. E a mudança de mentalidade, ela entra muito nisso, né? Que a gente tem que se especializar em várias coisas. Não só de corte de cabelo, mas Perfeito. Sim, na oratória, como se comunicar, de como conversar, ter assunto com o cliente para conversar. Perfeito. Então, tem muita gente, hoje eu atraio muito cliente que são empresários, como eu falei com o Gustavo, que são empresários, personal trainers, dentistas, pessoas que tenham um padrão de vida alto, mas que se esforçaram para onde está. Médicos, advogados. Então, um público que eu consegui atrair.
por conta também do meu posicionamento como pessoa. Então, a gente tem que ter assunto para quando chegar esse tipo de cliente, a gente não perder, pode até ter um corte muito bom, mas a gente pode perder o cliente só naquela troca de ideia. Às vezes não é só o corte de cabelo ou a barba que fideliza, mas a conexão em si fideliza muito. E é até interessante porque eu percebo que tu é uma pessoa com muito network. E assim, como você falou no início, Gustavo, o que me fez crescer foi estar perto de pessoas que estão no nível intelectual acima do meu. Minha pergunta é, quais dicas você daria para um barbeiro que está iniciando hoje e que não tem network? Quais dicas você daria para que ele possa construir a sua rede de conexões de network? Eu vi muito isso, ouvi muito isso na internet, né? Que quando a gente não tem a oportunidade, quando a gente tem a oportunidade de sentar numa mesa ou falar com alguém que tem um nível intelectual muito mais alto do que o nosso, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente serve, ou a gente paga. Então a gente tem essas duas possibilidades. Mas hoje a internet ela nos aproxima muito dos nossos mentores. Então eu creio que a internet hoje, ela em vez de você perder tempo jogando Free Fire, olhando reels no Instagram, olhando besteira, ficar mandando reels para amigos e passa o dia todo fazendo isso, você está perdendo uma ótima oportunidade de absorver coisas com gente grandes no mercado. Eu tive muitos mentores que eu não precisei pagar, mas sim absorver aquilo na internet. E esse meu Instagram hoje, ele foi um filtro, que antigamente tinha um Instagram pessoal, que eu postava tudo, tanto do corte, tanto da minha vida pessoal. Eu falei, cara, preciso criar um Instagram profissional. E isso eu filtrei até hoje. Então, as pessoas que eu sigo, os mentores que eu sigo, eu quero absorver o máximo deles. Até ideias de vídeo e tudo mais, eu consigo buscar de outros nichos. Tanto de salão de beleza, pessoal de estética, de advogados. Então, eu absorvo muito isso e eu consigo eu mudar minha mentalidade através disso. De conexões que não são tão conexões perto de mim, mas a internet ela nos aproxima. Então, busque seu mentor, procure alguém que seja uma referência para você de vida, não só profissional, mas também pessoal. E eu sei que isso faz total diferença. Tu percebe também que é uma questão de mentalidade, né? Isso. Como nós estávamos conversando. E tem até uma mentalidade que eles chamam de mentalidade de escassez. Tem pessoas que não se sentem merecedoras, por exemplo, de estar em certos lugares, de vestir certas roupas. E no teu início, tu estava no Maiobão, como você já explicou, aí você depois foi para outros locais. Você não teve aquele choque de, meu Deus, mas será que eu mereço estar aqui? Ou não, você disse, não, eu mereço estar aqui, eu vou avançar. Eu já ouvi relatos, né, de pessoas que quando começam, vamos dizer, eu tenho pessoas próximas, né, que eu já ouvi dizer que, cara, eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu fui, vamos dizer, por exemplo, num coco bambu ou num ferreiro da vida, eu não me senti à vontade. Eu não me senti que eu era daquele lugar. E as pessoas têm esse sentimento. Só que quando a gente senta num ambiente desse, a gente olha totalmente diferente. No meu caso, eu olhei totalmente diferente. Quando eu tive minha primeira experiência de ir num restaurante um pouco mais acima da média da minha realidade, onde eu não era acostumado a estar. E eu fico observando, cara, eu fico olhando as pessoas, como elas se importam na mesa, como conversam, quem são as pessoas, como elas se vestem. E eu fiquei olhando, cara, eu mereço isso também. Cara, parabéns. Eu mereço isso. Então, isso eu digo que foi também um pouco do meu esforço. Todo dia eu estar me esforçando, porque eu quero também chegar pelo menos próximo dessas pessoas. E hoje eu tenho conversas que são diferentes na minha cadeira. Que pessoas que viajam, que conhecem restaurantes, e eu também tenho essas oportunidades. Então, isso é muito bom. Outra pergunta que eu tenho para te fazer, a gente percebe que por muitos anos a profissão vendedor foi descriminalizada. A pessoa tinha orgulho de falar, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou juiz. Antigamente, quando você falava, eu sou vendedor, as pessoas te olhavam com um olhar meio de discriminação. Sim. A mesma coisa o barbeiro. Ah, eu sou barbeiro.
Graças a Deus hoje isso mudou, Ju. Mudou. Mudou de verdade. Hoje o vendedor, hoje a pessoa realmente consegue identificar que o vendedor pode prospectar ainda muito mais sucesso do que qualquer outra profissão. E a mesma coisa hoje os barbeiros. Hoje nós temos barbeiros que são multimilionários no Brasil, por exemplo, o próprio seu Elias, sim, outros que eu também acompanho na internet, a gente percebe que as pessoas conseguiram despontar, crescer. Então, assim, no teu início, tu não teve essa sensação de pessoas te olharem com um olhar diferente? Por exemplo, tu era jovem ainda. Sim. Como foi esse momento? Assim, a profissão de barbeiro era muito descriminalizada, né? Vamos dizer assim. Ah, tu vai passar vamos dizer, quando eu trabalhei no Maiobão, eu trabalhava de bermuda, chinela. E, querendo ou não, a nossa imagem, ela nos tira nosso valor. Às vezes a pessoa tem uma conversa legal. Infelizmente, a nossa imagem, ela comunica muito. E às vezes a pessoa tem até uma conversa legal, mas ela tá mal vestida ou mal vestida naquele momento. E eu sei que isso tem muito a ver com a imagem. A gente é muito descriminalizado, às vezes até pelas regiões periféricas. A gente é muito descriminalizado. E hoje, eu gosto de sempre abrir os olhos de quem tá perto de mim. Tipo, eu converso com alguns barbeiros que às vezes respondem meus stories, tentam criar um laço. Eu respondo todo mundo. E eu gosto de conversar, eu gosto de entender. E eu sei que eles têm possibilidades também de mudar. Eles têm possibilidade de mudar a mentalidade deles. E o visagismo hoje não é só para o público A. Não é para o público médio e A. Mas também para o público que está ali nos bairros. Eu falo muito isso, que está ali no bairro, tu tem oportunidade. Lógico, tu não vai cobrar um valor de um público A, vai cobrar um valor que onde está na região periférica. É totalmente diferente. Mas o visagismo, ele nos traz valor, ele traz a nossa imagem sendo valorizada. Então, como eu lidei com isso, eu não tive muito pessoas não tive muito preconceito com isso comigo. Porque eu sempre me posicionei muito. Ah, não, eu sou barbeiro. Eu tenho uma barbearia. Porque como eu tive uma barbearia nova, acaba que quando eu dizia que eu tinha uma barbearia, acaba que o nível de autoridade aumentava. Sim, sim. Então eu não tive esse preconceito. Esse preconceito, né? Thomas, você começou como barbeiro, aí depois você se especializou em visagista, isso, né? Me conta um pouco sobre essa área do visagismo, porque a gente percebe que existem muitos barbeiros, mas tem poucos barbeiros visagistas. Isso. Pelo menos aqui no Maranhão eu não conheço outro. Então, assim, me fala um pouco sobre essa área, que é uma área que tem ganhado muita força e que, graças a Deus, tu é uma das referências hoje do Maranhão. Me fala um pouco sobre esse assunto e como também que tu teve esse insight. Eu vou entrar para essa área. Sim. O visagismo, ele é muito antigo, né? Sim. E o meu primeiro contato com o visagismo foi na internet. Como eu digo, que eu vou procurar. Eu sou um cara muito curioso, sou muito explorador. Sou um cara muito assim. E na internet eu olhava, cara, eu tava numa região A, né? Ainda estou, graças a Deus. E eu percebi a oportunidade ali. Olhando as pessoas, e eu comecei a ver de um jeito diferente. Eu sempre via o corte de cabelo de um jeito diferente. Porque eu sempre entendi de lei de compensação, que eu vou explicar daqui a pouco. O que pode ser uma lei de compensação? Como que a gente pode harmonizar um corte de cabelo ou melhorar a imagem de alguém? E eu percebi que o visagismo ia me trazer essa luz. Só que o que aconteceu? No segundo semestre de 2023, eu tive o meu primeiro contato de conhecer o que é o visagismo pela internet. Eu falei, cara, como que um profissional da minha área, eu sou barbeiro, ele também é barbeiro, como ele consegue cobrar um valor muito mais alto do que eu cobro, sendo que, vamos dizer que teoricamente é a mesma entrega, ou não é a mesma entrega. Só para a gente entender hoje a base aqui de São Luís, até para a gente também poder fazer teu comercial, quanto que tá um corte de cabelo hoje nessa modalidade, visagismo? Visagismo, eu trabalho de duas formas, com a abordagem visagista e com a consultoria. A abordagem, ela é algo muito mais prático, muito mais objetiva. Tipo, Gustavo, como que eu posso melhorar minha barba? Não, tipo, Thomas, como que eu posso melhorar minha barba? Eu já consigo te dar um feeling direto. A consultoria não, é algo mais intencional, muito mais estratégico. Então, a base hoje da minha consultoria
ela tá R$250 só a abordagem. Sim, A consultoria hoje, por enquanto, ainda tá R$500. sim. Porque é um nível de entrega muito maior. Muito maior, com certeza. Por conta que a gente vai mexer com a imagem, vai mexer com personalidade. Eu digo muito que a moda, ela é passageira. Mas o estilo, ela permanece. Então, como as pessoas hoje usam os cortes mais sociais ou roupas mais sociais, isso conta muito do estilo dela. É o famoso personal brand, né? A Isso. imagem que nós passamos para as pessoas. A gente percebe, como você falou, tem advogados que cobram uma hora, uma consultoria, um valor insignificante, mas tem alguns que na mesma hora a consultoria é um valor astronômico. Mas como foi que ele construiu Sim. essa autoridade? Da mesma forma, nossa área de consultoria, de palestra, a gente percebe que tem palestrantes e palestrantes. Mas o que as pessoas não entendem é que eu vejo dessa forma. Há uma escada, a escada do posicionamento. Tem pessoas que te olham hoje e dizem, eu quero ser igual o Thomas, mas não sabem que tu já está percorrendo essa escada desde 2019. Para que você alcance essa linha, que hoje o nosso amigo Lucas está, começa hoje com essas dicas que ele está entregando, começa hoje com alguma dica que você ouviu, vai colocando em prática, vai colocando a paciência como um princípio na sua jornada e entendendo que cada dia é uma escada. Cada dia é uma escada. Eu sempre falo isso também com relação ao podcast. Hoje nós estamos no nosso episódio 55. Sim. Nós começamos na cidade de Rosário, na rádio, depois viemos para esse estúdio com outro podcast, e com esse novo nome, nova logo, nós estamos no 55, juntando tudo. E eu digo, a minha visão é chegar em tal local, porém, é um dia após o outro, Sim. é um episódio atrás do outro. Então, assim, a paciência é muito importante, né? E como eu conheci o visagismo foi pela internet, né? No segundo semestre de 2023. E eu também tinha uma dificuldade de achar o meu corte de cabelo. Era uma dificuldade. Eu sempre voltava pra estaca zero, deixava o cabelo crescer, fazia um degradê, deixava o cabelo crescer e depois raspava. Não tinha aquela... Não aquele tinha, padrão. não tinha. Eu também não entendia. Eu sabia que tinha algo errado comigo. Eu não conseguia ter um corte de cabelo que me trazia praticidade e me sentisse bonito também. Mas eu não encontrava. E eu sei, cara, é o visagismo. Eu vou tentar entender o que é. E eu fiz, na época, um investimento de... Eu creio que foi R$3.000 por 2 dias de curso de visagismo. Isso foi um domingo e uma segunda. Falei, cara, é a minha única oportunidade de ter um cara que é referência perto de mim, pra eu não viajar e ir atrás desse mentor, mas ele vai estar perto de mim. Eu preciso desse dinheiro, eu preciso trabalhar. E eu me esforcei para trabalhar, para ganhar esse dinheiro, para poder pagar esse meu curso de 2 dias. E foi um dos cursos, assim, que foi o meu primeiro curso muito extraordinário caro. Porque, poxa, cara, pagar R$3.000 em 2 dias assim, a nossa mentalidade de barbeiro, cara, é muito corte de cabelo. Pra gente receber R$3.000. É 3 ou 13? 3 3 mil. Então, eu tive minha primeira experiência com o Marconi Visagista. E na época ele era um dos caras mais conhecidos e que estavam estourando na época no Instagram. E eu tava acompanhando muito ele, com dicas na internet, porque, querendo ou não, a gente acaba absorvendo. Se a gente tiver a mente aberta, a gente consegue absorver bastante. Hoje o Marconi é o principal nome do visagismo. É um dos. É um dos, né? Eu fiz alguns cursos de visagismo e ele foi um dos primeiros que eu tive o contato. Só que teve uma história bem interessante. E querendo ou não, esse evento foi um ambiente totalmente diferente também. Quando a gente chegou, teve um saxofonista. Cara, foi A experiência. Foi a primeira experiência assim, de curso. Cara, que curso diferente. Que curso que valorizou, vamos dizer, querendo ou não, o nosso investimento. E eu tava numa área que era VIP, né? Querendo ou não, como eu comprei os 2 dias de curso, eu tava lá com minha área VIP lá, o Thomas, com uma garrafinha e tudo mais. Falei, cara, valeu a pena. Mas agora eu quero aprender realmente o que é. Quero conhecer ele, quero ouvir realmente o que é. Porque eu sou um cara muito curioso. E vale ressaltar uma coisa. Que muitos profissionais, não só da tua área, eles não gostam de investir. Sim. Eles não gostam de investir, são poucos. E os poucos que investem, eles são acima da média, porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. O conhecimento é muito importante. Lá em Provérbios fala que o conhecimento ele vale mais do que o ouro, do que a prata.
E às vezes o barbeiro, que é o caso aqui do mérito que nós estamos conversando, ele pensa, não, eu tenho que cortar tantos cortes de cabelo para juntar 3 mil reais para esse curso, mas ele não entende que nesse curso ele vai ter o conhecimento, que ele vai conseguir multiplicar ainda mais os seus ganhos, e ele vai ter o networking. O Nicholas Buffman, ele fala sobre o network, ele diz que 85% do sucesso profissional de um profissional, do sucesso dele, é a sua rede de contato. E nos eventos é o lugar onde nós temos mais contatos. Com certeza. E nesse dia eu tive muitos contatos com barbeiros, né? Que também estavam lá pra entender o que era. E eu me lembro que nesse dia eu fiz muitas conexões, conversei muito. E quando for pro curso VIP, né? Que foi o segundo dia, teve um momento assim que me pegou. Eu fiquei, cara, o que que eu vou fazer com esse curso? Poxa, eu gastei 3 mil reais. Isso como se fosse uma ressaca moral, vamos dizer assim. Cara, você acha que isso vai dar certo pra mim? Isso foi uma das poucas vezes que eu duvidei de mim. Falei, cara, eu tô aqui, como que eu vou fazer dinheiro? Será que eu vou aprender isso mesmo? Será que isso é pra mim? E eu lá no meio do curso, assim, num tempo de intervalo, eu fiquei pensando assim, né? Eu fiquei, cara, como que eu vou... será que isso vai dar certo? E querendo ou não, quando a gente investe em alguma coisa, às vezes, num curso, na nossa imagem, na nossa fala, na nossa comunicação, a gente tem resultados. Isso parece que atrai. Querendo ou não, quando a gente investe, a gente acaba tendo um retorno. E quando eu tirei foto, postei que eu estava estudando visagismo e o pessoal não sabia o que era na época, as pessoas começaram a ver o que é visagismo. Faz o visagismo em mim. E tudo, começaram a ver valor. Comecei a atrair clientes por conta disso. E eu comecei a ser o diferencial dentro dessa barbearia onde eu estava trabalhando. Ser o que pensava diferente, o que entregava um resultado diferente. E com isso foi uma porta aberta para mim quando eu entendi o que é realmente o visagismo. Eu falo que o visagismo, a gente não se aprende em 2 dias. E eu tive a certeza que a gente não aprende em 2 dias, porque para mim, o que ele estava dizendo lá ainda estava muito superficial. Tu teve que te aprofundar. Tive que me aprofundar. E a dificuldade de a gente, barbeiro, a dificuldade é de estudar. A gente tem uma dificuldade de Porque estudar. a rotina de trabalho é muito extensa também, É muito né? puxada e querendo ou não, a gente Chega tem em casa já cansado. Isso. Tudo. E a gente tem esse retorno muito rápido. Vamos dizer que hoje um barbeiro, se ele se esforçar em 6 meses, ele já começa a tirar um investimento e ganhar dinheiro. Então, vamos dizer, a mentalidade de alguns falam que, para que eu vou estudar? Para que eu vou... Já tô bem. Já tô ganhando dinheiro, tô ganhando bem, eu posso ganhar 2, 3 mil reais, 4 mil reais aqui cortando cabelo. Sem precisar ler um livro ou abrir, estudar, tirar meu tempo de dificuldade, né, de esforço. E isso me pegou. Porque, cara, eu sei o superficial, eu não tô entregando 100% o que é de verdade que eu aprendi. Porque realmente eu não sabia o que era o visagismo. E eu tive a oportunidade de investir em mais um curso. Eu creio que também foi 3 mil reais, mas essa formação ela foi online. Online, e querendo ou não, era em torno de uns 6 meses a 1 ano estudando o visagismo. Isso foi no começo de 2024. Eu fiz mais um investimento. O curso foi em novembro de 2023. Em janeiro de 2024 eu já estava com outro investimento. Cara, agora eu vou entender. Eu escolhi um mentor, que hoje o meu mentor é o Ronan Mendes, né? E a gente tem algumas aulas online em algumas segunda-feiras do mês. E acaba que o nosso contato acaba a gente aprendendo mais. A mentalidade, hoje ele atende São Paulo com um ticket totalmente alto. A consultoria dele hoje é o valor do investimento que eu fiz a primeira vez, de 3 mil reais. Então, cara, o que diferencia? O que ele entrega, o que eu não entrego? Vou aprender com ele. E a minha dificuldade foi o quê? Foi estudar, de tirar o tempo para estudar. Querendo ou não, de a gente estar na zona de conforto, ter aquela dopamina barata, Sim, de ficar rodando vídeo, de passar 1 hora, 2 horas. Cara, perdi 2 horas do meu tempo e não fiz nada. Não fiz nadinha. E eu falei, cara, esse dinheiro não vai ser perdido. Eu vou dar o meu máximo, vou estudar, vou chegar em casa cansado, mas eu vou estudar. E passei dias e noites e dormindo tarde estudando. Porque exigia muito da nossa cabeça.
Porque no curso não ensina nada de corte de cabelo. Não ensina nada. Ensina de quê? Formato de rosto, personalidade, estilo de vida. Bora tentar, assim, eu sei que o tempo talvez não vai nos permitir ser muito profundo nessa análise, mas no curso, quais são os pontos que te ensinaram, que tu pode trazer assim um pouquinho pra gente, até para que a nossa audiência possa também te conhecer e saber um pouquinho sobre o que é o visagismo. Tu falou, qual foi o primeiro ponto que tu falou? Que foi o formato de rosto. Me fala um pouquinho sobre essa questão do formato de rosto. Hoje o nosso formato de rosto ele não é 100% um formato. Ele não é 100% um quadrado, 100% retângulo, 100% arredondado ou oval. A gente tem que compensar de alguma forma. O visagismo me trouxe muito essa mentalidade. E o formato de rosto, a gente consegue absorver alguns detalhes da nossa personalidade. Se a pessoa ela é um pouco mais fechada, se ela é uma pessoa um pouco mais aberta, se aquele visual dela tá fechando aquele momento de negócio dela, tá prejudicando isso no padrão de vida dele, tá prejudicando o empresário, um advogado. Será se o meu rosto muito quadrado tá trazendo... Tá coerente tá com o meu coerente cargo comigo mesmo? profissional? Então, por isso que eu digo que a consultoria é muito direto. Não é que só direto, mas muito objetivo. É muito objetivo. E o visagismo é o quê? O visagismo é o estudo do rosto. Não tem nada a ver com o cabelo. É estrutura do olho, é o tamanho do nariz, tamanho de boca, o que tua boca comunica. Se teu texto superior comunica alguma coisa, se tua barba comunica alguma coisa. Então até a questão do... Vamos supor, pode acontecer um caso de um aluno que foi um aluno da tua consultoria sair de lá com a diretriz de modificar o nariz, diminuir um pouco mais o nariz, ou melhorar mais o dente. Isso. Hoje em dia eu trabalho muito com parcerias. E eu sempre quis englobar muito isso, hoje na barbearia, na work hoje. Então eu queria um espaço que tivesse a consultoria, eu conseguisse entregar o meu serviço, mas também um cuidado para o homem, como a limpeza de pele, cuidar das unhas, cuidar do cabelo, fazer uma hidratação, que muitos homens pecam nisso. E eu queria englobar tudo isso. E o que eu englobo fora a barbearia? Ter contato com harmonização facial, ter pessoas que cuidam da vestimenta. Tive clientes que eu tive que indicar para melhorar a vestimenta. Teve clientes que eu tive que indicar para ir fazer um clareamento, fazer uma faceta, para trazer um pouco mais de harmonia no visual, para trazer um pouco mais de coerência e intencionalidade no visual. Então eu gosto de trabalhar com parcerias, eu gosto de sempre conhecer as pessoas que a gente pode fazer parcerias para mudar realmente e entender quem a pessoa é. Então, os padrões estéticos, a nossa imagem ela vende muito. Então, será se o meu cliente ele só precisa de um corte de cabelo da barba? Talvez o corte dele tá até bom, mas tem algo que ele não consegue observar. Tá? Se precisa fazer uma harmonização, precisa fazer um botox, precisa cuidar da pele, cuidar apenas do cabelo. Então, eu gosto de sempre indicar alguma coisa diferente, fora da realidade dele. Que não, ele nunca ia ouvir isso de um barbeiro que não estudou, ou de um barbeiro que entendesse só de corte de cabelo. Tipo, o cliente sentasse na cadeira e qual vai ser o corte de hoje? Aí o cliente que vai ter que escolher, sendo que às vezes ele nem sabe qual é o melhor. Qual é o melhor? Então hoje a consultoria eu não indico o melhor. Eu faço o cliente, eu extraio do cliente para ele entender o que ele é o melhor para ele naquele momento. Porque às vezes uma barba muito quadrada, uma barba muito cheia, às vezes pode comunicar algo que não é dele. Hoje eu atendi um cliente que ele falou assim, cara, eu usava uma barba muito grande e eu me sentia velho. Isso não comunicava com o meu público. E hoje a gente diminuiu a barba, fez uns pontos de luz e ficou totalmente mais harmonizado e, querendo ou não, a pessoa se sente bonita e também a imagem dela valoriza muito mais. Porque as pessoas conseguem perceber que aquele visual comunica realmente com quem ele é. Então se a pessoa ela é muito extrovertida, o visual dela vai comunicar isso. Em roupa, em óculos, em corte de cabelo. Se a pessoa é um pouco mais fechada, vai comunicar também nesses 3 pontos. Então isso... eu falo que o visagismo não é só isso. Não é só o corte de cabelo. Não é só o corte da moda, uma barba italiana ou um corte de cabelo social médio. Não é apenas isso, mas sim a intenção de imagem que o cliente quer. Hoje eu trabalho com 3 pilares. Como assim, Thomas? 3 pilares. Trabalho com formato de rosto, que é o que a gente consegue observar no rosto, que é o
que um texto comunica, o que a boca comunica, o que teu corte de cabelo está comunicando, o que teu óculos está comunicando. Eu trabalho muito isso. É o primeiro pilar. O segundo pilar é o quê? É como o meu cliente ele se vê. Como, por exemplo, Gustavo, como é que tu te vê hoje? Tu te olha aqui no espelho, como tu te vê? Tu tá te vendo como um empresário, com uma cara um pouco mais cansada, ou com um visual de sucesso? Tá te enxergando dessa forma? Aí ele começa, algo muito mais profundo. É um autoconhecimento, é um É momento um de autoconhecimento. auto-reflexão. E o terceiro ponto é como ele quer se ver futuramente. Ou como ele quer se ver no momento. Às vezes eu toque um pensamento. Às vezes até a questão do cliente não cuidar da sua saúde, por Isso. exemplo, né? Tem clientes que a gente percebe que tá inchado, que Isso. tá desleixado com o corpo. Isso. Até isso vocês também Sim. direcionam, Porque, né? querendo ou Um não, personal, o uma nosso... academia, uma Isso. dieta, um nutricionista. Isso. Então, querendo ou não, o nosso rosto ele é composto por ossos, gordura e um pouco de massa muscular. Então, às vezes, uma barba ou um visual cansado, às vezes é só um pouco de teor de gordura no rosto. Então, é realmente diferente. Então, o visagismo ele é o estudo do rosto. E ele é muito neurociência. Por quê? Como assim, Thomas, neurociência? Porque a neurociência a gente consegue ver linhas e formas de alguma forma diferente. Porque hoje essa sala ela não ela totalmente foi projetada. Será o que, por exemplo, como que eu posso dizer? O carro hoje, um carro que corre mais, um carro que corre menos, a gente sabe pelas linhas. É uma linha mais vertical ou uma linha mais arredondada. Então, os carros de Fórmula 1, por exemplo, todo ano tem mexem no carro para ficar mais rápido ou para ficar mais leve, para trazer mais aderência, resistência. Então, o nosso rosto também é da mesma forma. Eu também digo muito sobre símbolos arquetípicos. Então, o que a linha reta ela transmite? Transmite um pouco de estabilidade, transmite peso. Então, uma barba muito pesada, uma barba com uma linha muito reta, às vezes pode transmitir peso na tua imagem. Ou uma linha mais inclinada, vai trazer mais energia. Ou mais assim, alinhada. Mais inclinada para cima ou para porque querendo ou não, a gente consegue trazer inclinada para baixo para trazer peso, como se fosse um triângulo. Também peso para cima para trazer um visual um pouco mais leve. E o que as linhas circulares também comunicam? Comunica suavidade. Será que teu rosto está comunicando muita suavidade e teu público não está te valorizando, não está trazendo a tua autoridade, porque a autoridade é relativa. Cada nicho tem a sua autoridade, de alguma forma. Mas será se a linha suave, essa linha curva, traz esse visual muito suave para tua imagem? Será se isso realmente comunica quem tu é? Interessante, Lucas. Lucas e Thomas, né? Thomas Lucas. Lucas Thomas. Lucas Thomas. É interessante que quando você quer se construir, eu digo profissional, ele tem que ver. É como se fosse um tentáculo de um povo, né? Vários tentáculos, Isso. né? A questão do visagista, a questão de uma pessoa que vai ser um personal trainer que vai ajudar, uma nutricionista. Isso. Eu acredito que até a questão da oratória também Isso. vai adentrar nesse nicho, porque o profissional hoje que fala bem, ele vai conseguir conquistar, prospectar sucesso. Então, assim, o profissional hoje que não é só fazer faculdade, não é só estudar na sua área específica. Eu vou ser barbeiro. Eu acho que, não tenho certeza, o ponto de fracasso de alguns profissionais é querer apenas estudar para uma área específica. Aí, eu fiz um curso de barbeiro. Sim. Aí eu estou trabalhando na barbearia. Aí ele não entende o porquê o Thomas já está nesse nível. Mas é porque o Thomas fez o curso de barbeiro, fez o curso de visagista, fez curso de oratória, fez curso disso, fez curso daquilo. Ele é uma pessoa completa e aquilo que ele não está na sua grade complementar, ele tem parceiros. Aí o cara que vai onde o Lucas, ele diz, cara, eu já confio nele porque ele é meu barbeiro há muitos anos, meu visagista. Quem ele me indicar, eu vou de olho fechado. E tu acha que essa parceria é um dos pontos principais de sucesso? Com certeza, porque a imagem, ela nos traz resultados. Porque o que acontece? Quando a gente olha uma imagem, a gente tem um sentimento. E esse sentimento, ela gera uma ação. E essa ação, ela gera resultados. Como eu posso trazer isso para o visagismo? Vamos dizer assim, Thomas, eu preciso de uma consultoria. Pronto, perfeito. Vamos criar todo um planejamento. Vamos
melhorar teu corte de cabelo, vão precisar melhorar tua barba, vão melhorar tua pele, vão trazer produtos que no dia a dia que tu pode melhorar. E querendo ou não, quando a pessoa ela se olha, ela se autoconhece. E até o autoconhecimento ele também está muito no autocuidado. Quando a gente se conhece, a gente começa a se cuidar mais. A gente começa a se cuidar mais. Então, isso gera uma ação. Cara, eu preciso melhorar. Eu me olhei, eu tô bonito, eu preciso escovar o cabelo, preciso melhorar minha pele, preciso melhorar minha roupa. Isso já traz uma ação. Cara, eu preciso melhorar. Preciso melhorar. Então, preciso de quê? Preciso agora de um consultor de roupa. Uma consultoria de imagem, de roupa. Thomas, quem tu consegue indicar pra melhorar minha calça, minha roupa, meu tênis? Cara, vai nesse rapaz bem aqui. Até tive um relato de um cliente que ele precisou fazer o guarda-roupa dele todinho e ele investiu um dinheiro alto para poder melhorar o guarda-roupa dele. E hoje ele totalmente traz um resultado diferente. Começa a dar palestra, tem resultados na empresa através do resultado dele, da imagem dele. O investimento ele volta. O payback do investimento. O investimento vai voltar. Quando você investe na sua imagem, ela vai voltar com certeza. Autoestima é importante para os negócios. Autoestima é importante para que um líder seja um líder de sucesso? Qual a tua visão sobre isso? Com certeza, cara. Eu pego muito isso de mim. Porque eu não me sentia bonito, vamos dizer assim. Não me sentia com visual legal. Não me sentia com um corte de cabelo legal. E eu creio que isso traz confiança. Porque um líder hoje, ele precisa se comunicar com pessoas. Então ele precisa trazer às vezes um ponto de quê? Se eu sou uma pessoa muito séria, e eu tô com um visual que não comunica essa pessoa séria, cara, tem alguma coisa errando na minha comunicação. Preciso de um visagista, preciso de uma consultoria. Então, autoestima tá muito isso, porque até outro dia eu dei uma palestra no Ideia Medicina, para quem conhece. Tive que dar uma palestra sobre autoconhecimento, autocuidado e visagismo. E como tudo isso uniu em uma coisa só. Autoconhecimento, autocuidado e visagismo. Foi a minha palestra na faculdade. Então, muitas pessoas que tinham dúvidas que a imagem, se a gente precisa cuidar da nossa imagem, elas começaram a sair com um visual totalmente diferente. Não visual, mas sim um pensamento diferente. Cara, preciso melhorar meu corte de cabelo, preciso melhorar minha roupa. Porque, querendo ou não, quem estava lá me assistindo eram alunos de medicina e de advocacia. Então, são pessoas que precisam criar uma carreira de sucesso. Então, a imagem, ela vende muito. Porque eu atendo médicos, tendo advogados, repetindo mais uma vez, que eles precisam estar sempre com o visual em dia. Eles estão tendo conexão com pessoas. Eu gosto até começar a te indicar, inclusive, porque eu tenho alguns clientes de oratória na questão política e na questão empresarial. Também alguns advogados. E por que eles me procuram? Porque eles querem evoluir em alguma área. O político ele quer fazer palestras, ele quer poder impactar o máximo de pessoas. O empresário ele quer se lançar nas redes sociais porque hoje, quando você tem conexão com o seu público, a sua marca acaba crescendo muito mais. Sim. Então, muitas vezes eu estava sem referência de um visagista. E às vezes a gente está sem referência, Thomas, é porque falta o nível de consciência também. Sim. A pessoa não tem consciência que existe um profissional que pode me ajudar naquela área. Eu, particularmente, hoje já vou ver de outra forma o visagismo. E o visagista, porque a gente que quer crescer, a gente tem que entender que é uma escadinha. Mais uma vez eu falo, temos que buscar pessoas certas, né? Sim. Meu amigo, já estamos chegando no final. E eu quero que tu fale assim sobre o momento mais importante da tua vida até então, que tu poderia trazer para compartilhar conosco nessa reta final. Hoje, como eu falei no começo, né, que eu tive minha vida bem corrida e até não falei minha idade, né? Vou revelar, tenho 24 anos, comecei a minha carreira como barbeiro com 16 para 17 anos, tem mais ou menos 8 anos de barbearia, 8 anos de experiência, mesmo com uma idade tão nova, mas com muita experiência, que eu digo muito. E o momento que eu tive a barbearia, tive esses ciclos, me moldaram muito. E um momento que é muito importante hoje para mim é que eu entendi realmente o que eu quero entregar. Cara, eu não quero entregar só um corte de cabelo. Eu sei que aquele meu cliente não quer só cortar o cabelo, ele quer me ouvir, ele quer ter uma conversa boa, ele quer que eu entenda ele.
Então, hoje o visagismo não é o corte de cabelo. Você tem que entender quem está sentando na tua cadeira. Se ele é de uma personalidade mais forte, uma personalidade que seja um pouco mais retraído. E isso, com conhecimento, a gente muda o nosso jogo. Eu digo que o visagismo não é só isso, mas sim a pessoa que senta na tua cadeira. Tu tem que entender quem senta na tua cadeira. Porque isso vai fazer total diferença, essa conexão com o cliente. E um momento muito marcante para mim foi quando eu comecei a entender isso. O meu cliente, ele precisa ser ouvido. E eu preciso ouvir o meu cliente. Preciso entender o que ele está precisando. E hoje, a Work, ela entrega isso. Ela entrega esse cuidado. E é isso que eu chamo... eu tenho muito carinho por isso. Pelo cliente que entra na barbearia. Qual é a localização da barbearia? A barbearia ela fica no Hotel Veleiros, ao lado da Empório Fitness. Você tanto pode entrar pela lateral, tem uma avenida lateral, do lado da Empório Fitness. Também pode entrar pela recepção do hotel. A gente entrega tanto, não só corte de cabelo, mas serviços faciais, de estética, então limpeza de pele. Então a gente vai trazer algumas parcerias futuramente que não vai ser apenas o corte de cabelo ou só uma limpeza de pele, mas sim algo que seja intencional. Eu falo pro meu cliente, cara, tem que ser intencional no que tu tá fazendo. Cara, vale a pena deixar o cabelo crescer? Vale a pena deixar a barba grande ou diminuir a barba? Tem que ser intencional aonde tu quer ser. Não, tu não pode copiar nenhuma imagem. Não pode copiar alguém que tu viu na internet, um corte de cabelo que tu viu na internet. Então eu falo muito pros barbeiros e pros meus clientes. Barbeiros, tenham paciência. Vejam quem são os seus mentores. Vejam quem você tá ouvindo na sua cadeira ou no seu ciclo de amizade. Também estudem, porque isso vai te trazer um retorno financeiro. Vai te trazer um retorno pessoal e tu vai ver como eu me vejo hoje. Um Thomas de 8 anos atrás e me vejo hoje. Como um Thomas totalmente diferente, aonde que eu não imaginava onde tá. De ter uma barbearia que sair do Maiobão e ter uma barbearia hoje em umas regiões mais caras do Maranhão. Então isso é totalmente um pouco da minha história, que isso me traz um pouco de alegria, né? Me traz um pouco de felicidade. Me traz muita felicidade, cara. De eu me ver e de amadurecer tão cedo. Porque isso é o início de um projeto que vai ser muito grande. E se Deus quiser, vamos formar alguns barbeiros, visagistas. Show. Vamos formar também pessoas que sentam na minha cadeira, que entendem o que eles querem, o que realmente é imagem para eles. Que a autoestima vai fazer totalmente a diferença nos seus resultados. E é isso, eu fico agradeço pela oportunidade. Gratidão Tamo demais. junto. Que podcast top, viu? Que episódio maravilhoso. De verdade mesmo, um dos melhores podcasts, muito esclarecedor, uma história incrível. Eu tenho certeza que nosso amigo Lucas, nosso amigo Thomas, esse grande homem vai estar aqui mais vezes. E eu já estou interessado em algumas parcerias futuras com ele. E também, claro, na consultoria. Porque quando a gente tem esse nível de consciência, a gente começa a pensar, nossa, o que eu posso melhorar? Enfim, pessoal, até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Valeu!